De uma personagem previsível e aparentemente sem grande importância na história para talvez a chave de muita coisa que aconteceu e ainda vai acontecer na série Origem, a Julie Matthews roubou a cena ali no final da terceira temporada, quando ela simplesmente viajou no tempo e nos deu a resposta para uma pergunta que jazia esquecida: quem tinha jogado a corda pro Boyd? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a Julie, essa habilidade de viajar no tempo aparentemente única dela, como e por que talvez ela tenha essa habilidade e como essas viagens no tempo já impactaram e ainda vão impactar a história. Mas antes, vamos para aquele recadinho bem rápido. Pop personalizado é na Agem Biscuit, pops feitos do zero com cada detalhezinho que você pedir, e a caixinha colecionável vem de brinde. Vamos começar com o fato que aparentemente há um consenso entre todos os fãs da série Origem. A cidade geralmente mantém o mesmo número de moradores. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que sempre que alguém morre, outra pessoa chega para tomar aquele lugar da pessoa que morreu. Depois daquele massacre na Casa Colônia, onde várias pessoas morreram, chegou um ônibus cheio de pessoas. Depois de algumas mortes ali pelas cigarras, chegou a ambulância com a policial. Se vocês quiserem um vídeo completo só sobre essa teoria da cidade manter sempre as mesmas pessoas, eu posso fazer pra vocês. Só comenta aqui embaixo se é isso que vocês querem. Mas enfim, muita coisa indica isso. Dando mais um exemplo, o Ethan, que é a única criança da cidade, só chegou depois que a única criança da cidade morreu, que foi aquela menininha no primeiro episódio. A cidade nunca teve mais de uma criança ao mesmo tempo, pelo menos enquanto a gente tá vendo. E se essa teoria se confirmar, então a Julie provavelmente é uma pessoa que não faz parte dos que deveriam estar na cidade. Como assim? Agora a gente vai precisar fazer umas continhas aí. No primeiro episódio morreu aquela mulher e a filha dela. Então, duas pessoas ficaram faltando ali dentro da cidade. A Sarah tratou de matar o pai do Kenny e a mulher que cuidava dele. Ou seja, tinha 4 espaços vagos ali na cidade. E nesse mesmo dia chegaram o Jim, a Tabitha, o Ethan, a Julie, o Jade e o amigo do Jade, ou seja, chegaram 6 pessoas. Aí a Sarah foi lá e matou o amigo do Jade. Ou seja, 5 novas pessoas permaneceram na cidade quando só faltavam 4. E por que eu suspeito que a Julie seja essa pessoa a mais? Porque se eu tiver certo, não chegaram 5 pessoas novas, e sim apenas 4, porque a Julie já esteve lá antes, então ela não era uma moradora nova. Vocês sabem que a gente tem sinais na série de que a Julie já estava viajando no tempo muito antes da gente saber. O monstro aí no segundo episódio já conhecia a Julie. O que indica que a Julie, em uma das viagens dela, provavelmente vai conhecer esse rapaz aí, e não necessariamente quando ele já é um monstro. Talvez ela conheça ele ainda na forma humana, antes dele se tornar um monstro, e tenha talvez uma amizade ou algo do tipo com ele. E além dele, o Marty também reconheceu a Julie quando ela apareceu na torre. Mas o caso do Marty talvez seja um pouco diferente. Eu acho que ela ainda vai conhecer o Martin do presente, e aquele que ela viu na torre é o Martin do futuro. Inclusive o Martin deve chegar aí na cidade para ocupar a vaga do Jim que acabou de morrer. E tem mais um personagem que provavelmente já conhecia a Julie antes dela chegar à cidade, e esse eu tenho certeza que você não notou porque o sinal que ele dá é muito sutil. Vamos lá, eu vou dar 5 segundos para você comentar aqui quem é esse personagem. Vamos lá. O Victor, galera! Quando o Victor se depara com a Julie ali na cozinha na hora que ele foi pegar os pêssegos, ele começa a interagir com ela como se ele já conhecesse. Ele até pergunta pra ela, chegou 2 carros, o que você acha que isso significa? Tipo assim, como se ela fosse uma pessoa que tem as respostas que ele procura, como se ela já tivesse respondido algumas perguntas pra ele antes. E já chegar conversando com alguém que ele não conhece não é o perfil do Victor. Até com o Ethan ele ficou muito arisco ali, e eles só fizeram amizade depois do Victor confiar no Ethan. Então ele já chegar fazendo várias perguntas, conversando como se ele já conhecesse a Julie. Ele até perguntou pra Julie, você já achou alguma vez que alguma coisa fosse um sonho e depois descobriu que era real? O Victor tem uma memória muito fragmentada, e no meio desses fragmentos todo, ele pode já ter conhecido a Julie antes, quando ele era menor, e interagiu com ela ali. E quando ela chegou, ele tomou aquele... Nossa, essa pessoa, não lembro bem quem ela é, mas posso confiar nela, porque ela já ajudou o Victor antes, ele só não se lembra disso. Então, durante essas viagens da Julie pelo tempo, a gente vai descobrir que ela teve influência em coisas que a gente nem imagina. E por que eu digo que a gente vai descobrir que ela só teve influência, não que ela alterou? Porque o tempo na série Origem se comporta muito parecido com o tempo lá na série Harry Potter. Quem aí já assistiu, acho impossível que alguém não tenha assistido, mas sabe que lá no Harry Potter tudo já estava predestinado, inclusive a própria viagem no tempo. Então a Julie não pode alterar o que aconteceu efetivamente. A gente é que pode descobrir que a Julie sempre teve influência num fato que aconteceu, mas ela não pode mudar o que aconteceu em si, porque até a viagem dela já estava predestinada. É um pouco difícil de entender, cria um paradoxo aí, mas eu acho que vocês entenderam.
E por que eu disse no começo do vídeo que o dom da Julie é único? Porque ela não é a única que apresentou uma característica diferente na série. Em especial, as outras duas pessoas que ficaram presas com ela na torre também apresentaram uma espécie de experiência diferenciada ali. O Randall ficou 2 vezes sozinho e paralisado do lado de fora à noite e não morreu. As cigarras que começavam a ressoar dentro da cabeça dele, fazendo ele ficar paralisado, talvez tenham protegido eles dos monstros. Porque a gente sabe que as larvas que deram origem às cigarras mataram um monstro. Então pode ser que as cigarras sejam de certa forma nocivas para eles, ou então de certa forma signifique algum tipo de proteção por Randall por enquanto. E a Mariel, que também ficou presa na torre, em determinado momento teve um sonho em que ela abria a porta e via o monstro Sorriso andando em plena luz do dia. E se eu disser para vocês que talvez isso não tenha sido um sonho, e sim uma visão do futuro? A gente sabe que existe uma chance do monstro Sorriso agora poder andar durante o dia por ele ter nascido de uma barriga humana. Então talvez o sonho da Mariel não seja um sonho, e sim uma visão do que ainda vai acontecer. Então a gente tem aí a Julie visitando o passado, a Mariel vislumbrando o futuro, e o Randall aparentemente sendo protegido dos monstros. Protegido só de ser morto, tá, galera? Vamos deixar isso claro, porque a gente sabe que os monstros podem machucar ele. Então só por aí a gente sabe que a Julie não é a única que tem um dom diferenciado ali. Só que a capacidade específica de viajar entre pontos da história talvez tenha mais uma pessoa que tenha sido capaz de fazer isso. E eu estou falando da Abby, a mulher do Boyd que ele matou. Eu tenho uma impressão muito forte de que a Abby que o Boyd matou era a Abby do futuro que estava visitando aquele tempo, porque ela já chegou cheia do conhecimento ali, tendo meio que uma certeza absoluta do que tinha que ser feito para todo mundo sair dali. No caso, ela estava matando todo mundo. Inclusive, se vocês observarem, vocês vão ver que ela sentiu uma coisa diferenciada ao ter a Donna sob a mira dela. Eu já conversei com vocês aqui sobre a Donna, sobre por que ela é muito suspeita e por que eu acho que a Abby olhou diferente pra ela. Se você ainda não viu esse vídeo, vai estar aqui no card e também aqui na descrição. Mas voltando a falar da Julie, depois que a Julie do presente ficar sabendo que o pai dela morreu, a Julie do futuro não conseguiu salvar ele, ela provavelmente vai ficar muito focada em tentar dominar essa capacidade dela de visitar os capítulos da história, tentando aí de alguma forma alterar ela, mesmo sabendo que não tem como. Então na próxima temporada a gente deve descobrir aí qual é a relação da Julie com aquele primeiro monstro que reconheceu ela, quantas partes da história ela já influenciou, como que ela vai conhecer o Martin, como realmente funciona essa capacidade dela de viajar para o passado, quão para o passado ela pode viajar, e eu já adianto para vocês que eu acho que a gente vai ver ela visitando até mesmo a época anterior ao Victor, porque o sacrifício que fez os monstros nascerem, e se você não tá entendendo do que eu tô falando, esse vídeo também vai estar aqui embaixo explicando como os monstros se tornaram monstros, mas essa coisa que fez com que eles se tornassem imortais foi feita muito antes da época que o Victor era uma criança. E se a Julie conheceu esse menino antes dele ser um monstro, é porque ela pode viajar até antes desse período. E se essa capacidade da Julie tiver essa extensão tão grande, então galera, muito mais coisas do que a gente imagina foram influenciadas por ela. Então, sendo ou não uma pessoa a mais do que deveria estar ali dentro da cidade, a Julie agora é uma peça fundamental de influência praticamente desconhecida dentro da série. A gente não sabe onde mais pode ter o dedo dela ali, onde mais ela pode ter influenciado. Eu diria assim que muito mais do que a gente imagina. Talvez ela tenha colocado os talismãs lá dentro daquela caverna para o Boyd encontrar. Talvez ela tenha mostrado para o Victor como se esconder, porque ela sabia onde a mãe dela e o Victor tinham passado a noite quando eles saíram dos túneis. Enfim, não vai ter limite para as possibilidades agora que a gente sabe que a Julie poderia estar em qualquer lugar a qualquer momento. Só lembrando que essa capacidade dela não é de alterar o passado, e sim visitar. Então a gente só vai saber que ela estava lá naquele momento, que aquilo foi ela que fez, mas não vai mudar o que efetivamente aconteceu. Se eu fosse você agora, eu reassistiria a série prestando atenção detalhe por detalhe, e comenta aqui embaixo o que você acha estranho na série que pode ter sido influência de uma Julie viajante do tempo. Bom, galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo as sugestões de vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente tá quase batendo a meta aí de 2.000 inscritos. Espero que a gente bata essa meta ainda esse ano. E vamos pra cima. Era isso e até o próximo vídeo.